tivemos outras eleições mais polêmicas ainda. Nós estamos falando da Venezuela, que esteve no centro dos debates ao longo do ano após o governo confirmar a vitória de Nicolás Maduro para um novo mandato. O presidente venezuelano, ou o ditador venezuelano, fez uma série de críticas aos países que levantaram dúvidas sobre o resultado das eleições do pleito e que cobravam a apresentação das atas eleitorais. O aumento da repressão contra opositores na Venezuela aumentou o número de imigrantes que se refugiaram no Brasil. Ao longo dos meses, o governo de Caracas endureceu as críticas ao governo Lula e chegou a acusar o Brasil de praticar uma agressão descarada e grosseira contra Nicolás Maduro. O país vizinho ainda disse que o Brasil promove uma campanha sistemática e violadora dos princípios das Nações Unidas. Olha só, meu querido Acácio Miranda, a Venezuela está falando que o Brasil é que viola os princípios das Nações Unidas. O nosso Nicolás Maduro, que se autoproclamou presidente reeleito para mais um mandato de mais 6 anos. Muitos países cortando relações. A situação do governo brasileiro em relação a isso foi mudando ao longo dos tempos, né? Antes era um aliado, inclusive ideológico, do presidente Lula. Recebeu o Nicolás Maduro aqui no território brasileiro no ano passado. E neste ano, diante da flagrante fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela, como o Brasil não o reconheceu formalmente como presidente reeleito, a relação azedou, Acácio. Azedou por culpa do Maduro, né? O Maduro empurrou o Brasil num colo da oposição. É importante a gente pontuar algumas coisas aí. Primeiro, ninguém discute, as eleições foram fraudadas. Em segundo lugar, o Maduro enfrenta inúmeros problemas internos, porque o apoio popular que ele tinha sempre se deu por conta da questão econômica. E todos nós sabemos que a Venezuela enfrenta inúmeros embargos econômicos, especialmente dos Estados Unidos. Eles remediavam, eles contornavam estes embargos através do petróleo, mas hoje o parque petrolífero da Venezuela é muito sucateado. Por mais que eles tenham muita capacidade ainda, capacidade natural de extrair petróleo, eles já não têm mais tecnologia para isso. Então a situação econômica na Venezuela é grave, o apoio ao Maduro vai caindo, a oposição, especialmente a oposição popular, vai aumentando e as atitudes dele mostram esse desespero. Você disse, vale repetir, o governo Lula sempre foi parceiro do Maduro, o próprio governo Lula abandonou o Maduro, ele tinha aqui no Brasil um aliado, deixou de ter, se eventualmente for tomada qualquer atitude contra o Maduro, o Brasil funcionaria como conciliador e hoje já não tem mais condições de fazer esse papel. Então, no meu entendimento, não sei se em 2025, mas o Maduro não durará esses 6 anos que ele tem de mandato à frente do país. Durará no sentido de sentado na cadeira, né? Projeção polêmica do Acácio Miranda. Agora, Acácio, você falou bem, o presidente não reconheceu o Maduro, mas o PT reconheceu, o Diogo da Luz. Quando saiu lá a autoproclamação, o PT fez uma manifestação parabenizando o Nicolás Maduro. Depois teve até algumas votações, resoluções em que o PT foi signatário lá, de alguma maneira também reconhecendo a eleição venezuelana, quando o mundo todo, praticamente, aqueles países mais democráticos, não reconhecem a eleição como válida justamente pela falta de transparência. Ganhou com quantos por cento de votação? Não se sabe. Não tem ata, não tem demonstração, não tem o resultado das eleições para comprovar que de fato ele venceu e mais do que isso, além de não ter a comprovação da sua vitória, há muitos indícios da vitória do opositor. Aquelas atas, não na totalidade, também parcialmente apresentadas pela Maria Corina Machado, pelo como chama o candidato? Edmundo Gonzalez, que disputou contra ele. E aí, Diogão? Primeiro, o PT elogiou
claramente, quer dizer, ele enalteceu a qualidade das eleições na Venezuela, que na realidade não foi eleição aquilo, né? Foi muito mais um teatro para inglês ver do que qualquer outra coisa. As pessoas acharam que estavam votando para a escolha do presidente, mas no fundo não estavam. Agora, me parece que foi muito claro, não sabemos se é exatamente 65%, 70%, mas indiscutível, por todas as atas que apareceram, que o Edmundo González Urrutia ganhou essas eleições, sem dúvida alguma, né? Agora, eu fico pensando, por que será que Maduro não ficaria esses 6 ou 7 anos? Eu vejo que, com relação ao exército e aos políticos que têm espaço, ele ainda continua forte. Me parece que ele não está preocupado com o povo. É um dos poucos países autoritários que vem seu povo saindo do país e ele não cria nenhuma dificuldade. Parece que basta para ele aquele grupinho, o petróleo, e quanto menos pessoas tiver, menos oposição vai. Diogão, mas essa instabilidade popular, ela pode demorar a fazer barulho, mas quando ela faz, ninguém segura. Hoje, a gente fala que ele tem o apoio das instituições, mas nós já vimos nos últimos tempos manifestações de alguns membros do judiciário contra ele, manifestações de parlamentares contra ele. Desde a época do Hugo Chávez, a Venezuela tem uma milícia paramilitar, e essa milícia é composta pelo povo, pelas pessoas que estão sofrendo essas mazelas. Por isso que eu acho que esse caldeirão está começando a ferver. E se o país vira pelo povo, é difícil segurar. Eu torço para que você esteja certo, mas o que a gente vê é que esses parlamentares, esses juízes, esses militares, poucos que estiveram contra ele, perderam as cabeças, pelo menos no sentido de espaço político, né? Eu acho que vale reforçar que o governo americano reconheceu González como eleito presidente. Sim. Recentemente. E com a posse do Trump, dia 20 agora de janeiro, eu acho que tende a se acirrar ainda. Ou seja, o posicionamento do governo norte-americano pode dificultar bastante a vida do Maduro. Eu acho que não. Acho que não? Eu acho que não. Eu acho que o Trump, até por conta da relação que ele tem com o presidente da Rússia, ele vai ver Maduro de uma outra forma. Eu acho que ele vai fazer um acordo migratório, vai tratar a questão do petróleo como algo importante para ele. E o Trump tem coisa que ele não fez isso no primeiro mandato. Estou falando de coisa que também não é achismo, é coisa que eu acabei lendo ao longo dessas semanas. E tem uma outra questão, que o Trump também gosta desses caras que são mais duro, mais forte. Acho que ele pode tentar, nesse segundo mandato, reconstruir a relação e fazer um giro 180. Eu acho que não. O que chamou muita atenção também foi, inclusive, recentemente a Anistia Internacional fez a denúncia de que crianças foram presas pós-eleições, naquele período, mais de 200 crianças presas, torturadas, seviciadas, não só crianças, mas os opositores, violação frontal dos direitos humanos, com crimes praticados contra os opositores. Então, chamou muita atenção essa prática criminosa de perseguir e matar e torturar opositores. Algo que parece que está sendo visto com olhos, claro, alarmados da comunidade internacional, mas nenhuma intervenção está sendo feita. Inclusive a própria Embaixada do Brasil na Venezuela, cercada por vezes, Embaixada da Argentina, Embaixada da Argentina, cercada por vezes, porque ali abrigam opositores do próprio Nicolás Maduro. Então, essa forma agressiva, cruel, ditatorial, perversa, ela está extrapolando qualquer limite da razoabilidade do que se vê alguém ali conduzindo um país.